E aí, pessoal, vamos falar hoje sobre cinética, cinética química. Bom, afinal de contas, o que cinética química estuda? Estuda as velocidades das reações químicas. Mas semelhante à física, que estuda a velocidade, semelhante à física, onde a física estuda o espaço em função do tempo. Na química, a gente estuda a quantidade de matéria, que pode ser número de mols, pode ser massa, pode ser concentração, que pode ser volume, pode ser porcentagem, número de partículas, o que for, em função do tempo. Então, esse é o estudo da velocidade. Mas tem alguns detalhes, semelhantes como a física, que é um pouquinho diferente. Vamos lá. Então, por exemplo, na química, a gente tem as reações. A mais B, por exemplo, dá um produto que é o C. Então, esse A mais B eu vou considerar reagente e eu vou ter meu produto. Mas, para as reações acontecerem, é importante entender que o A tem que encontrar B. Então, eles têm que ter um choque, eles têm que se encontrar. Uma vez que se encontram, eles formam compostos intermediários e que formam o produto desejado. No tempo zero, geralmente não existe produto, porque no tempo zero supõe-se que não houve ainda a mistura dos reagentes, consequentemente não houve a formação de produtos. A partir do momento que se misturam, um tempo qualquer, ocorre a formação de produtos. E é esse que é o interesse de estudar a cinética. Mas vamos falar um pouquinho sobre esses choques efetivos. A mais B tem que sofrer um choque, e esse choque, para acontecer, tem uma energia adequada, que é chamada energia de ativação. Se essa energia de ativação estiver inferior, ou melhor, se a energia no sistema estiver inferior à ativação, a reação não acontece. Então, quando acontece essa energia de ativação, eu formo um complexo ativado, assim chamado, que é um estado intermediário, que ele leva muito, mas muito rapidamente à formação de produtos. Mas todo o gargalo das reações está na formação desse composto, tá? Para cada reação é de um jeito, e com essa energia de ativação. Quer ver um exemplo? Na tua casa deve ter vários combustíveis, por exemplo, papel, gás, gasolina, sei lá o que. Você tem vários combustíveis na sua casa. E você tem um comburente, ou seja, aquilo que faz reagir com combustível vai pegar fogo, que é o oxigênio que está no ar. Por que eles não pegam fogo? Porque você não deu energia de ativação suficiente para essa reação acontecer. Senão, todos os livros que estão na tua casa pegariam fogo instantaneamente. Agora, se você colocar ele numa faísca elétrica ou aquecer o papel a uma temperatura X, você vai estar dando uma energia de ativação. Aquele papel que é um combustível vai começar a interagir com o oxigênio. E aí você daqui a pouco vai começar a ver as chamas, ou seja, vai começar a pegar fogo. Tá ok? Então, esse seria o papel da energia de ativação. Bom, no gráfico, se a gente olhar um gráfico de energia em função do tempo, eu tenho meus reagentes A mais B, que eles têm que adquirir então essa energia do meu sistema, que é a energia de ativação, forma o composto ativado, forma o composto C. Bom, detalhe, tá? Essa reação aqui eu tenho a energia dos reagentes é maior que dos produtos, então essa aqui é uma reação que a gente chama exotérmica. A energia de ativação não tem nada a ver com se a reação é endotérmica ou exotérmica, é independente disso, tá? Da mesma forma que o composto C ele pode se decompor e formar o composto A e B, tipo um equilíbrio químico. E se isso acontecer, a energia de ativação seria a saída do C até esse patamar aqui em cima para a formação de A e B, sendo um processo endotérmico. Então, independente se a reação é endotérmica ou exotérmica, vai ter energia de ativação. Nesse exemplo do gráfico, ele está mostrando ao correr do tempo uma reação exotérmica. Bom, eu coloquei aqui um gráfico que exatamente mostra uma reação química, por exemplo, N2O5, que vai ter então a formação de NO2 mais oxigênio, ou seja, o N2O5 ele vai se decompor e aí você tem a formação desses produtos. Então, o que se espera no tempo zero? Então, aqui, vou colocar aqui tempo zero. O que se espera no tempo zero? Que eu tenha somente a concentração do meu reagente e que os produtos meus não estejam ainda formados, ou seja, estejam zero. A partir do momento que a reação começa a se prosseguir, a concentração de N2O5, ou quantidade que seja, começa a diminuir em função do tempo e a quantidade de NO2 e tanto de O2 começam a subir em função do tempo. A disposição entre o NO2 estar mais em cima, o O2, tem a ver com esses números estequiométricos. Aqui não tem nada, então significa que tem 1 e sobre esses números, que a gente vai ver logo adiante. Bom,
Aqui eu coloquei um gráfico, uma tabela, que gerou aquele gráfico, né? Aquele gráfico está na escala. Então aqui tem uma tabela que permite fazer um gráfico na escala se quiser. Coloquei aqui tempo 0, N2O5 tem uma certa quantidade dele. Quantidade de NO2, 0. Quantidade de O2, 0. Quando passar para 100 segundos, né, quase 2 minutos, a quantidade de N2O5 diminuiu. E a quantidade de NO2 aumentou, de O2 também aumentou. E se a gente for olhar a evolução do tempo, a gente percebe que a concentração de N2O5 foi diminuindo. Aqui está em mol por litro, então foi diminuindo. E o que acontece com os reagentes? Os reagentes foram aumentando, então, os dois reagentes. E eles aumentam em proporções diferentes por conta da estequiometria que eu tenho aqui. Interessante. Bom, então vamos agora fazer uma análise. Vamos supor que eu quisesse saber a velocidade do N2O5, ou seja, sendo decomposto, de 0 a 100 segundos. Então eu quero saber a variação da concentração em função do tempo. Isso é cinética. Unidades. Aqui concentração é mol por litro. Como eu estou falando que meu tempo é em segundo, então vai ficar mol por litro vezes segundo. Então vamos lá. Então N2O5, eu vou olhar na minha tabelinha. O aspecto final aqui em 100 segundos seria 0,0169, que é o valor que está aqui. O inicial é 0,02. Vou dividir por 100, que é o tempo final, menos tempo inicial, que é 0. Se fizer continha, eu vou achar esse valor. Achei um número negativo. Por que negativo? Esse negativo em velocidade, ele indica sentido. Esse sentido aqui que significa consumo. Eu posso tirar? Pode. Se você quiser, pode, não tem problema. Inclusive, muitas vezes o pessoal estuda cinética com duas barrinhas, que significa o quê? Que está em módulo, ou seja, tanto faz ser positivo e negativo. Mas nesse caso, o negativo para a gente indica consumo. Eu particularmente gosto de deixar o negativo exatamente para indicar consumo. Bom, e se eu quiser fazer análise, então, a velocidade do N2O5 é essa. Mas todo mundo vai ter a mesma velocidade? O NO2 vai ter a mesma velocidade do O2 com o N2O5? Não. Mas como não se é a mesma reação? Como a estequiometria é diferente, as reações vão se promover de forma diferente. Então, olha só, do NO2, peguei o valor do NO2, menos o inicial dele, que é 0, 100 menos 0. Achei outro valor. Deu positivo, o sentido quer dizer que é produzido. Então, negativo significa consumo, o positivo significa que está sendo produzido. Bom, esse valor é diferente desse, é o dobro. Se você olhar aqui 10 a menos 5, os dois têm a mesma base, 3.1, 6.3, está o dobro um do outro. E faz sentido, né? NO2 tem 4 para 2, né? 4 para 2 é o dobro da velocidade do N2O5. Então, se eu calcular do oxigênio, eu vou esperar que seja metade do N2O5. Então, vamos ver? Bom, vamos lá. O oxigênio, eu tenho que 0 a 100, eu tenho esse valor correspondente a 100 segundos, o tempo inicial é 0, 100 segundos menos 0, eu vou calcular, deu positivo, que é a formação, que é um produto, 1,6, que exatamente é metade, praticamente, desse valor. Interessante, né? Então, a gente pode pensar aqui que a estequiometria é válida. Então, eu coloquei aqui as velocidades, né? Então, aqui tem negativo, positivo, negativo e positivo também. Esses valores, se eu dividir, por exemplo, a estequiometria, cada um deles, eu acho, então, a velocidade da reação. Bom, espero que tenha ficado claro. Para determinar a velocidade, eu preciso do quê? A variação da concentração ou da quantidade de matéria em função do tempo. E a estequiometria é muito importante. Então, por exemplo, se eu soubesse já a velocidade somente do oxigênio, é muito fácil determinar a velocidade, por exemplo, N2O5, porque basta multiplicar por 2. E no caso do N2O, eu só basta multiplicar por 4. E se eu soubesse do N2O4, bastaria dividir por 4 para saber a velocidade da reação e aí posteriormente multiplicar pelos índices. Aqui no caso, isso é multiplicar por 1, ia dar ele mesmo, e aqui é multiplicar por 2. Beleza? Bom, vamos fazer alguns exercícios para ver se está tudo muito claro. Vamos lá. Nesse exercício aqui, eu vou apresentar o seguinte. Tem a seguinte colocação. Considere uma reação hipotética onde A forma B e C. E observou-se a seguinte variação de concentração de A, ou seja, do nosso reagente, em função do tempo. Eu espero, como reagente, ele vai diminuir a concentração em função do tempo. E tem A 0,240
mol por litro no tempo de 0 segundo. A 180 segundos, 0,200 e assim sucessivamente, de acordo com a tabela. A velocidade média da reação no intervalo de 180 a 300 segundos. Qual é? Daí tem alguns itens aí para assinalar. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever isso aí. Então eu tenho o A, né? E eu quero saber a concentração somente que me interessa no exercício de 180 a 300. Então a concentração de A é 0,200 e aqui ele é 180. Aqui o tempo, eu tenho 180 segundos e aqui eu tenho 300. Então, quero saber a velocidade de A no tempo de 180 a 300 segundos. Então, seria a variação da concentração de A pela variação do tempo. Então, no caso aqui, a concentração seria 0,180 menos 0,200 dividido por 300, que é o final, menos o inicial. Então, a velocidade de A aqui vai dar 0,02, né? 20, né? Que é a diferença. Negativo, porque esse valor é maior do que esse, que indica consumo. 300 menos 180 vai dar 120. Então, vamos fazer a continha. 0,020 dividido por 120. Me deu 1,66 vezes 10 a menos 4. Nosso caso é mol por litro vezes segundo. Bom, agora tem que analisar qual das respostas, né, corresponde à resposta correta desse exercício. Então, no caso aí, a letra A é a que tem melhor correspondência para nosso exercício. Bom, simples, né? Vamos fazer mais um? Então, vamos lá. Nesse segundo exercício, ele fala assim: em um laboratório de química, nas condições ambiente, uma determinada massa de carbonato de cálcio foi colocada para reagir com excesso de ácido nítrico diluído. Os valores e volume de gás liberado estão de acordo com a tabela. Daí vamos lá, escreva a equação balanceada da reação e calcule a velocidade da reação em mol por minuto no intervalo entre 1 e 3 minutos. Ele dá um dado, o volume molar de CO2 nas condições ambientes relatadas são de 25 litros para cada mol. Bom, então ele quer duas coisas, ele quer escrever a reação do carbonato de cálcio com ácido nítrico e depois calcular o processo cinético. Então vamos lá, carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é o Ca do cálcio, o carbonato é o CO3. O ácido nítrico, ele é o HNO3. Bom, como que eu faço essa reação? Essa reação ela tem uma característica muito interessante. O ácido, ele sempre vai liberar H+. E no caso do sais, o sais vai liberar o cálcio 2+, que também é invariável, né? Grupo 2, e o carbonato vai liberar o CO3 2-. E o ácido nítrico, NO3-, um H+, um menos. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a troca-troca, o cátion com cátion, ânion com ânion. Posso, tanto faz a troca que eu fizer. Eu escrevi agora cálcio junto com NO3-. Tem duas cargas positivas e uma carga negativa. Então, são necessárias duas cargas negativas. Ah, interessante. Então, eu vou precisar de mais um aqui. Sim. Se partir do momento que eu preciso de mais um, automaticamente eu vou ter que ter dois ácidos nítricos para reagir com carbonato de cálcio. E aí eu vou ter o cálcio, já está aqui, o nitrato já está aqui, o H+ vai se juntar com o H2CO3. Então eu vou colocar aqui embaixo, porque não vai dar o espaço aqui. Como eu tenho dois já, eu vou colocar aqui o CO3. Se eu juntar todo mundo, vai ficar CaNO3, como tem dois NO3, vou colocar um 2 aqui, mais tem dois Hs, H2CO3. É comum nesses tipos de exercício ele falar que está liberando CO2. Mas por quê? Porque quando eu tenho a formação do ácido carbônico, esse ácido ele é instável. Então ele se decompõe formando água e CO2. Ácido carbônico, a gente até coloca uma dupla setinha, indicando que libera água mais CO2. Então eu poderia incorporar tudo isso numa equação só? Sim. Então vamos lá. CaCO3
reage com 2HNO3, que vai ter a formação do CaNO3, né, que é o nitrato de cálcio, mais água, mais CO2. Então tá aí, o CO2 é um gás. E esse gás é o que foi feito, então, a medição que gerou a tabelinha. Então a tabelinha diz lá que a gente tem um tempo, e coloca assim, tempo em minutos, ela coloca assim, tempo 1, tempo 2, tempo 3, ela fala lá de volume de gás, né, em centímetro cúbico, ela coloca 150, ela coloca 240 e coloca 300. E aí ele quer exatamente agora fazer a cinética em cima desse volume do CO2 que foi produzido, né? Então, o CO2 está na equivalência de 1, então se eu souber a velocidade do CO2, evidentemente dá para saber do carbonato de cálcio, o dobro vai ser do ácido nítrico e a formação do nitrato de cálcio é a mesma do CO2. Bom, primeiro passo é entender que se eu for usar a relação, que eu teria que achar uma relação de mol aqui. Para saber a relação de mol, eu tenho que dividir o volume por 25 litros, porque é o que ele fala que é a conversão. A cada volume molar, a cada 25 litros, eu tenho 1 mol. Então, eu tenho que dividir todo mundo por 25 para achar a relação de mol. Só que tem um detalhe, para dividir em litros, eu tenho que ter litros, e aqui eu tenho centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico, ou melhor, 1 litro é quantos centímetro cúbico, né? Então, 1 litro é igual a 1000 centímetro cúbico. Logo, se eu dividir isso aqui por 1000, eu tenho o valor em litro. Então, eu tenho 0,150 litros, tenho 0,240 litros, eu tenho 0,300 litros. Bom, agora sim, se eu fizer a continha, eu vou achar o número de mols. 150 dividido por 25, eu tenho 6 vezes 10 a menos 3 mol, no caso, no primeiro tempo. Depois eu tenho 0,240 dividido por 25, eu tenho 9,6 vezes 10 a menos 3 mol, e 0,300 é o dobro desse aqui, né? Dividido por 25, eu tenho, se eu colocar aqui 1,2 vezes 10 a menos 3, fica um pouco estranho, então eu vou tirar da notação científica, só para ficar fácil de a gente visualizar. Então, seria equivalente a 12 vezes 10 a menos 3. Bom, de 6 para 12, eu sei que dobrou, né, a quantidade de CO2 formada. Então, ou seja, está fazendo sentido, ou pelo menos mantendo-se uma ordem. Bom, o que ele quer fazer? Calcular a velocidade. Então, como calcula 2? Velocidade do CO2, que ele quer saber, no intervalo de 1 a 3 minutos. Então, vou fazer a variação do número de mol, né, do CO2, pela variação do tempo. Então, em 3 minutos, eu tenho 12 vezes 10 a menos 3, menos o inicial, que era 6 vezes 10 a menos 3 mol, dividido pelo tempo de 3 menos 1. Então, aqui o volume do CO2, de 1 a 3 minutos, vai ser 6 vezes 10 a menos 3 mol, dividido por 2 minutos. Então, aqui eu tenho 3 vezes 10 a menos 3 mol por minuto. Vai ser essa a resposta que eu vou ter de formação, então, do CO2 nesse intervalo de tempo. Bom, esse é um exercício que deixa claro, então, o cálculo, né, da velocidade de uma reação química, lembrando que nesse exercício foi importante a interpretação da conversão de volume, tá, em mol, porque o exercício pedia isso, mas era possível calcular, por exemplo, o volume em função do tempo. Nada impede de ter feito isso, também é um jeito de estimar a cinética, mas a Unesp deixou claro aí nesse exercício que ela queria saber mol por minuto. Bom, vamos para o próximo. Nesse exercício, ele fala o seguinte: num balão de vidro com 2 litros de capacidade hermeticamente fechado, encontra-se uma mistura gasosa constituída por gás hidrogênio, hélio e oxigênio, na qual existe 0,32 gramas de cada gás componente, nas condições ambientais de temperatura e pressão.
A reação de formação da água é iniciada por meio de uma faísca elétrica produzida no interior do balão. Na reação ocorrida na mistura gasosa, a energia fornecida pela faísca elétrica está relacionada com que fenômeno? Bom, apesar de ter colocado alguns dados aí, não é necessário esse valor de massa informado. O fenômeno para ocorrer uma reação química, eu tenho que dar energia necessária para que os reagentes sofram choques e a partir do momento que eles quebram as ligações químicas e formam um estado intermediário, a reação se forma. Essa energia tem um nome chamado energia de ativação. Energia de ativação. E se é energia de ativação, então a resposta é a resposta B, ok? Então toda reação química tem que ter essa energia de ativação. Por isso que em muitos momentos a gente vai ver posteriormente que a gente usa, por exemplo, congelador, refrigerador, para quê? Que é um dos fatores que afeta a reação química, que é a temperatura. Então se eu abaixar a temperatura, eu evito, por exemplo, de algumas reações ocorrerem. Bom, vamos fazer o próximo exercício. Próximo exercício. Um palito de fósforo pode se acender ao ser atritado ligeiramente sobre uma superfície áspera, como uma lixa de caixa de fósforo, ao entrar em combustão com emissão de luz e calor. Uma análise dessas observações permite afirmar corretamente. 0,1. A reação de combustão do palito de fósforo é espontânea porque possui energia de ativação igual a 0. Não é espontânea. Se fosse espontânea, a gente nunca teria um palito de fósforo sem ser queimado, ou seja, todos estariam queimados instantaneamente. Então a gente tem que fazer uma ação, ou seja, atritar o palito de fósforo para que ele tenha energia de ativação pelo aquele atrito e assim começar a combustão. 2. A reação de combustão do palito de fósforo é endotérmica. Toda reação que libera calor, ou seja, reação de combustão, são exotérmicas, libera calor, exotérmica. Então a 2 é falsa. 3. A reação química mais rápida entre duas reações é aquela que apresenta menor energia de ativação? Sim, correto, verdadeiro. Quanto menor a energia de ativação, quer dizer que pouquinha energia que eu dou para a minha reação, para o meu sistema, a reação ocorre. Por exemplo, imagina a energia que você tem que ter para enxergar. O teu olho faz uma reação química lá no retinol e essa energia é muito pequena, ou seja, pouquinho de luz é o suficiente para fazer uma excitação eletrônica e a gente tem um impulso elétrico que vai para o nosso cérebro para a gente enxergar. Então imagina que essa reação que está acontecendo no retinol lá é uma reação que tem uma pequena energia de ativação. Bom, 4. A energia de ativação deve ser muito grande para que uma combustão do palito de fósforo ocorra. Se for muito grande, a reação não vai ocorrer. Tá? Então, quanto menor a energia de ativação, mais rápido é, que tem a ver com a questão 3. Então, não deve ser muito grande. Deveria ser mais baixa para que seja fácil, né, de ocorrer a reação. 5. O palito de fósforo só acende se a energia fornecida pelo atrito for menor que a energia de ativação. Nesse caso, não vai acender. Se a energia de ativação for maior que a energia que está dando no sistema, quer dizer que você não consegue ter átomos ou moléculas suficientemente excitadas para a formação de produtos. Então, a reação nesse caso não vai acontecer. Ela tem que ser, a energia para o meu sistema tem que ser maior do que a energia de ativação para que a reação ocorra. Bom, desse rol de exercício, espero que você tenha entendido aí um pouco sobre cinética. E logo eu vou postar outros vídeos falando sobre influência da velocidade, né, temperatura, pressão, concentração a respeito da cinética. Abraços e até mais!